invocando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão. Convido o primeiro secretário que faz chamado dos senhores vereadores. Bernardo Pinho, presente. Mineirinho, Filho Barreto, Doutor Ivete, Jorge do Caminhão, Luizinho Costa, Robson do Açougue, Presente. Rogério Dentista, Rogério Moreira, Severiano Neném. Passaremos agora o expediente recebido. Com a palavra, primeiro secretário. Ofício resposta número 83, 2014, 26 de junho de 2014, do secretário municipal de desenvolvimento agropecuário. Em resposta ao ofício 302, 2014, do vereador Bernardo Pinho, encaminha anexo relações às atividades realizadas por essa secretaria. Ofício resposta número 19 de 2014, 16 de junho de 2014, Secretaria Municipal de Receita. Resposta ao ofício número 297, de autoria do vereador Bernardo, encaminha anexo relatório de atividades desenvolvidas por essa secretaria. Abaixo assinado dos moradores dos bairros Cantina, Fiorello, Vila da Paz e Balneário, na qual expressão publicamente perante aos poderes executivos e legislativos a discordância pela construção de um cemitério nas imediações dos bairros acima referidos. Ofício resposta 64, 2014, 24 de junho de 2014, do secretário municipal de assistência social, trabalho e emprego. Resposta, ofício número 302, de autoria do vereador Bernardo, encaminha o anexo relatório de atividade desta secretaria. Ofício 283, 2014, 26 de junho de 2014. Assunto, encaminha projeto de lei. Em incentivo do senhor presidente, cumprimentando cordialmente, encaminhamos a esse egrégio parlamento para apreciação e votação de direito o anexo projeto de lei número 14 de 2014, que altera a lei municipal número 658 de 2013, que dispõe sobre o reparcelamento de débitos do município na atividade, com seu regime próprio de previdência social, RPPS, para simples correção e adequação de acordo com o modelo do Ministério da Previdência Social conforme o anexo. Sem mais, para o momento, reiteramos a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os nossos melhores protestos e estima em consideração. Atenciosamente, no impedimento, Eusimar Fátima Bazete Ferreira. Encaminha as comissões, projeto de lei 14/2014, comissões competentes. Não. Sem mais, presidente. Passaremos agora o expediente falado. Com a palavra, vereador Rogério Dentista. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente, boa tarde a todos. Vai votar hoje lá? Senhor presidente, naquela linha de dar apoio ao produtor rural que a gente falou aqui na última reunião, eu queria pedir um ofício ao secretário de Estrada Vicinal para que fizesse um esforço para a gente estar reformando aquela ponte ali da Buracada, que é uma ponte que já está com problema há bastante tempo e ela está com trânsito impedido para carros mais pesados, e se pudesse fazer aquela reforma ali para poder melhorar a estrada vicinal ali da Buracada que liga para a Esperança ali. Coloca discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Senhores vereadores, eu estava lendo uma notícia no jornal, e uma notícia preocupante.
Natividade caiu de 2000 para 2013, de 15.125 habitantes para 15.069 habitantes. Dos municípios do Noroeste, foi o município que mais perdeu população. Isso é um dado preocupante, naquilo que a gente vem falando, nessa casa, nessa tribuna. O que significa esse dado? Porciúncula, hoje tem em volta de 18 mil habitantes. Nós temos 15 mil habitantes. Isso é ruim demais, porque o que significa isso? O raio-x da gente analisar isso. Nós perdemos população por que motivo? E eu vou apresentar alguns motivos para os senhores. Nós perdemos população porque nós não criamos condições para que as pessoas, exatamente aquelas pessoas que estão na idade produtiva, permaneçam no nosso município. Isso vai transformando o município no município de aposentados, de terceira idade. E aquela população que está na faixa de criar riqueza no município vai embora. E vai embora deixando famílias sentindo sua falta, vai embora engrossando o problema dos grandes centros, aquilo que a gente falou na última reunião e hoje eu trouxe dados concretos. Vai embora porque não teve condições de viver aonde com certeza gostaria de estar vivendo. Então esse, para mim, é o nosso desafio. É a gente criar condições para que o natividadense não vá embora, que ele fique aqui e produz riqueza. E aí nosso município vai desenvolver. É muito triste ver que Natividade minguou. Natividade não evoluiu como município. Para os senhores terem ideia, esse dado é do IBGE. Itaperuna passou de 86.072 habitantes para 98 mil habitantes. Por isso que Itaperuna se desenvolve. E muitas vezes você tem que sair do comércio de Natividade para comprar no comércio de Itaperuna, porque o comércio lá se desenvolveu e o comércio de Natividade regrediu. Então esse, como homens públicos eleitos, é o nosso desafio. Nós temos que voltar a fazer Natividade crescer. E para isso nós precisamos cobrar do Estado. Para isso, nós precisamos criar dentro do município condições que atraiam pequenas indústrias. Nós vamos ter que dar apoio ao jovem que está aqui, para a gente fazer toda a prevenção de droga que a gente vem falando, porque a gente precisa criar horizontes. Então eu lanço esse desafio a todos os vereadores desse município, junto ao Poder Executivo, que a gente trabalhe nessa linha. Natividade para os natividadenses. Muito obrigado a todos e boa tarde. Com a palavra, vereador Jó do Caminhão. Excelentíssimo presidente, demais colegas, o povo presente, os ouvintes, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um ofício ao secretário de obra para ele estude um meio para fazer uma comporta, uma barragem, para estar lavando aquele valão de querendo, pelo menos de mês a mês, e limpar ele também, tem um ano que já não limpa, está dando muito pernilongo, é demais, está muito sujo. Queria pedir esse ofício, por favor. Coloca discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. O outro ofício, senhor presidente, quero pedir para o secretário de Finanças se poderá, mesmo que não termine todo, pelo menos o piso da Raia de Mais São Mogi de Querendo, que nós vamos ter a festa, né, centenária. O morador está cobrando, querendo lá fazer um campeonato lá, querendo fazer uma brincadeira. Aí eu queria pedir esse ofício, porque
tem que ter o esporte, né? Se a gente não tiver o esporte, é complicado. Coloca discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram, permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. E um outro assunto, o Rogério estava falando, eu também até vi essa matéria, é preocupante, sim. É preocupante porque na atividade hoje sai muito, né, jovem, muito para embarcar, sai muito para Macaé. E eu vejo o seguinte, estão indo, muitos não estão voltando, estão ficando por lá, então isso é preocupante. Então, eu queria pedir um ofício, senhor presidente, assinado por essa casa, o Poder Legislativo, secretário de Agricultura, a dar um apoio mesmo maciço aos produtores da agricultura. Porque hoje a gente está vendo o seguinte, na atividade vai crescendo cada vez mais na produção, estão comprando de fora. Então eu venho pesquisando, então eu quero pedir, em nome dessa casa, um ofício assinado por todos, para poder dar um apoio a esses produtores. Porque a gente que vive do campo, a gente sente o que é, a gente que produz sabe. Então eu queria pedir esse apoio aí. Coloca discussão. Uma parte é vereador doutor Ivete. Jorge, eu acho que você foi muito feliz de fazer essa proposta, né? E a nossa casa já vem discutindo isso. E o que acontece com Natividade? Eu já falei isso aqui, Natividade está se tornando uma cidade, até dados do IBGE mostram isso. Aumenta a população idosa, porque às vezes pessoas daqui que moram fora, quando não estão mais na idade produtiva, vêm morar em Natividade, né? E criança. Então, a força de trabalho está no jovem. A força de trabalho está no adulto jovem e no adulto. São as pessoas que estão saindo. Então, eles é que têm a força de trabalho, que têm a condição de produzir. Porque só tem arrecadação com produção. Então, você produz, gera crescimento, né? Porque gera dinheiro através da produção, através do trabalho, e traz desenvolvimento. Então, realmente isso acontece. E a gente sabe a necessidade da fixação do homem no campo, a necessidade da produção agrícola, e o que também nós temos uma verba grande que vem do governo federal para aquele programa Fome Zero, que determina que compre produto daqui, fabricado aqui, produzido aqui. Então, o que a gente sabe que acontece? Que muitas pessoas às vezes compram de fora para vender para o programa, que não é correto, não é? Então, no dia lá, o nosso presidente na época, o nosso prefeito hoje anunciou incentivo para alguns produtores com hora de trator. Então, eu acho que na atividade precisa mesmo apoiar a questão agrícola. Agora mesmo esse caminhão que a gente trouxe, esse projeto aí para votar, também é para a agricultura. Essas máquinas que vieram também é para destinar para a agricultura. Então, eu acho que está faltando mesmo um projeto, entendeu? Para desenvolver, como aquele, por exemplo, da pesca que o ministro propôs, entendeu? Então, ideias tem, e tem que botar para se realizar. Aqui, realizando esses processos, nós vamos ter crescimento. Você está de parabéns. Obrigada. Continua a discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Hoje é só, boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Luizinho Costa. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente. Senhor presidente, hoje eu estive com um morador lá da ilha, das casinhas lá em cima na saída para Porciúncula, e ele me falou que está com problema na rede da rua desde sábado. As ruas lá estão escuras. Aí procurei o responsável pela iluminação pública, que é o Baleia do Som. Ele falou que realmente é verdade,
mas a parte que está deixando lá aquela comunidade à escura é a parte da ampla, que é a rede, e ele é só a parte da iluminação. Diz ele que a rede lá tem que ser mexida, e já tentou, já comunicou, e nada foi feito. Então, eu gostaria de pedir um ofício ao responsável por essa rede, que é a ampla, para que o mais breve possível faça aquela revisão naquela rede, porque quem está pagando caro com isso são os moradores que ali se residem. Coloca discussão. Não tendo quem queira discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Senhor presidente, ontem eu tive no hospital de Natividade e lá me deparei com uma situação meio complicada. Várias pessoas esperando para ser atendida, e eu também cheguei para ser atendido, e comecei a ver várias reclamações de algumas pessoas que eu tinha feito a ficha para constar. Aí imediatamente eu procurei saber o motivo do médico não estar ali. Quem estava atendendo o plantão era o doutor Heriberto. Fui lá dentro do hospital, conversei, mas o doutor Heriberto, ele teve que sair do plantão dele, do PU, para ir lá dentro, socorrer uma criança, né? Parto, ajudar numa cesárea. Aí voltei cá fora e conversei com as pessoas, expliquei o motivo, aí as pessoas vieram a entender. Só, senhor presidente, que eu fiquei assim, tão emocionado com aquilo, que eu falei, será que não tem outro médico que poderia estar ali naquele momento, né, para poder fazer aquele serviço? E o Heriberto ter que sair do plantão dele, do PU. A gente sabe que tem muitos bons médicos na atividade, a gente sabe que realmente tem muitos médicos dedicados, mas eu vi o empenho do doutor Heriberto para atender várias pessoas, vários seres humanos ao mesmo tempo. Então, senhor presidente, procurei até o presidente do hospital, não sei, é o Denilson, e procurei outros funcionários para saber, o presidente é o Dalvo, mas eu procurei o Denilson, que estava lá no momento, e procurei alguns funcionários do hospital para saber a situação do Heriberto, e todos eles falaram com uma palavra só, que ele está se desdobrando para poder atender todas aquelas pessoas, saindo do plantão, indo lá dentro para atender no parto. Então eu achei um trabalho muito importante. Então eu quero pedir àquelas pessoas que vão ali consultar, que antes de uma crítica, saber realmente o que o médico está fazendo. Porque às vezes a gente sabe que o médico sai ali para dentro e vai tomar um café e fica 1 hora lá dentro. Mas eu procurei informação e fui lá dentro e vi que o doutor Heriberto estava lá numa cesárea. E depois fiquei ali. Ele voltou correndo para atender até o seu Tatão, que chegou lá também passando mal. Então eu me senti na obrigação de fazer esse elogio ele aqui, porque eu vi que ele estava afastado do PU ali, não era à toa não, ele estava lá dentro socorrendo vidas. Então, senhor presidente, eu gostaria de pedir uma moção de aplauso a esse médico, por esse trabalho prestado em nossa cidade, porque eu acho e presenciei, ninguém me falou não, foi eu que estava lá e vi, eu estava lá e vi, e também não tomei essa decisão sozinho, que eu procurei várias pessoas, até médico eu procurei, e todas as pessoas falaram, Luizinho, ele está realmente se desdobrando aqui dentro para poder atender todo mundo. Então, doutor, o senhor está de parabéns mesmo, que se o senhor estivesse lá dentro, tomando um café, sentado ou deitado, eu estaria aqui criticando, mas não, o senhor estava trabalhando. Coloca discussão. Uma parte, vereador doutor Ivete. Ô, Luizinho, não tirando o mérito do doutor Heriberto,
mas se ele está se desdobrando por falha do hospital, porque isso é errado. Não está aqui, existem regras, e a regra em qualquer lugar, o médico de plantão não pode afastar do plantão, porque ele não pode correr o risco de salvar uma vida lá dentro e perder outra aqui fora. Você quer me dizer, o médico de plantão está dentro de uma sala fazendo uma cesariana, que leva aí 1 hora, se chega um acidentado com risco de vida lá, como é que fica? Então, meu filho, isso é regra. O médico de plantão não pode largar o plantão. Ele pode responder por crime quando ele faz isso. Entendeu? Então, isso não é correto. Se ele está se desdobrando, sabe por quê? Porque isso não é correto. Teria que alguém ficar no lugar dele a hora que ele saísse para fazer a cesárea. Não estou aqui criticando o doutor Heriberto, não. Quero deixar bem claro. O hospital está incidindo em erro. E tem médico saindo do hospital por conta disso. Entendeu? Porque diz que no final da vida não quer estar todo dia respondendo processo por conta de hospital, não. Porque se quando você sai dali, ele abandonou o plantão, que ele era responsável por ele. Entendeu? Então ele está tentando salvar uma vida, botando outra em risco. Então isso é errado. E ele não poderia aceitar isso. Entendeu? Tem médico afastando, largando o hospital por causa disso. Porque ele não quer correr o risco de levar um processo nas costas por ser bom. Porque o doutor Heriberto, ele está sendo bom fazendo isso. Mas não é correto. Entendeu? Quando tem um plantão, o plantão já diz, é emergência. Então, se ele afastou, tem que ter outro no lugar. Porque quem está ali é risco de vida. O UPU ele não é para atender dor de cabeça, dor de barriga, febre, nada disso. Ele está ali para atender os casos emergenciais. Urgência e emergência. O nome já diz. Pronto de atendimento de urgência. Tá bom? Continua a discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovar, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Maioria. Doutor, de repente eu falei de um jeito, a senhora interpretou de outro. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Qual que é mais bonito? Se o médico afastou dali, para ir lá para dentro, ficar lá 1 hora, tomando um café, almoçando, ou ele sair dali para salvar uma vida? Então, doutora, a moção que eu estou dando ao doutor Heriberto é pelo trabalho prestado. Eu estava lá, eu presenciei, todo mundo achou aquilo fantástico que ele fez. Então, eu estou dando essa moção a ele pelo trabalho prestado. Não é só por isso também não, doutor. Ainda vou falar muito mais. É pelos elogios que eu tenho visto dele no PSF da Tubiacanga. Todas as pessoas que eu chego lá às vezes para fazer uma visita, todas as pessoas estão falando, doutor Roberto não faz esforços para atender mais do que aquilo que está na... Ele está ali cumprindo o trabalho dele, e o doutor Heriberto não está medindo esforços para atender ninguém de natividade, porque eu estou lá direto, estou prestando atenção, e jamais eu vou vir a essa tribuna pedir uma moção para alguém que realmente não está prestando um bom trabalho para a natividade. Então, eu achei aqui no dever e na obrigação, tanto que vários médicos eu perguntei, e todos os médicos que eu perguntei falou, Luizinho, você está de parabéns, porque ele está se desdobrando sim, e às vezes ele faz coisas que nem é na obrigação dele fazer. Então eu me senti no dever de fazer, e não só pelo doutor Heriberto, porque se um dia, doutor, só me dá licença, doutora, se um dia eu ver até a senhora fazer um trabalho desse, eu vou estar nessa tribuna falando a mesma coisa da doutora. Então eu achei no dever e na obrigação de estar pedindo essa moção para ele. Por hoje é só, senhor. Com a palavra, vereador Severiano. Senhor presidente, caros colegas, público presente, público ouvinte, nossa boa tarde. Senhor presidente, eu gostaria de mandar um ofício à Secretaria de Obras com relação assim ao bairro Tubiacanga. Primeiro, uma questão dali da praça, que as crianças estão jogando bola e bola caindo na casa dos outros. Parece que a tela está com problema, e além do mais tem que levá-lo um pouco mais, por questão de estar sempre invadindo casa dos outros lá, as bolas, que desse uma olhadinha para a gente. E também com relação à passarela.
Na passarela a gente tinha uma tela que protegia os pedestres e até quem passa de bicicleta ia estar rompida. E aquilo é um perigo imenso, porque é muito alto aquele local. Que eles dessem uma olhadinha para a gente nessas questões além de limpar, aliás, do Biacanga tem tanta coisa a ser feita, mas eu vou numerando essas primordiais para que a gente consiga alguma coisa, que ele faça isso para a gente com urgência, todo esse trabalho no Tubiacanga, fazendo favor. Coloco discussão. Com a parte, vereador Filho Barreto. Vereador, se possível, incluísse nesse pedido nesse ofício, ou um ofício que precisar de eu falar, sobre a limpeza da Beira Rio, que o nobre colega Robson, nosso presidente, já pediu. Já foi feito, mas não foi a limpeza perfeita. O próprio responsável falou, né, Robson? Então, incluir de novo um pedido que faça a limpeza, por causa, a gente sabe, dos perfeitamente, problemas da Capivara. Claro. Faça uma limpeza naquela Beira Rio todinha lá. Uma limpeza melhor ao pessoal da firma de limpeza. Tá bom? Com certeza. Continua a discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovar por todos. Só, senhor presidente, serão 2 ofícios, né? Uma Secretaria de Obra e outro direto a Veloz. Eu também gostaria de pedir um ofício também à Secretaria de Obra e em questão nós temos aquela mina no Alto do Morro Grande que vai sentido a Urânia. Eu vejo muitas pessoas ali à noite, senhor presidente, buscando água ali, e às vezes a pessoa bota um farol, às vezes leva lanterna e tal, e ali tem um transformador. Eu acho que tem a condição fácil, uma coisa tão simples, banal, de colocar uma lâmpada ali, clarear aquilo ali, e além do mais, quero pedir também que pinte aquilo ali agora, que está muito sujo, limpar e pintar aquilo ali, porque nós estamos agora às vésperas da festa do dia 12 de julho, que é a nossa Água Santa lá, então que fizesse esse trabalho para a gente, coisa simples. Coloca discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovar por todos. Também falar, senhor presidente, que a gente quando vê essa notícia no jornal, dizendo que na atividade caiu de 15.125 pessoas para 15.069 pessoas, como foi dito, alguns vereadores já falaram nesse assunto, eu vou sempre voltar nessa casa e a gente falar o que a gente sempre falou. Eu sempre vou acreditar, além de tudo que pode ser feito, também, eu sempre vou acreditar no nosso potencial turístico. É uma bandeira que a gente segura nessa casa, mas aí, como também falou o vereador Jorge com relação ao agricultor familiar, e eu quero voltar naquela tarde que eu disse nesse mesmo púlpito aqui, da bendita sensibilidade. Eu acho que a sensibilidade vem nesse sentido. Que as pessoas, que me desculpem, eu respeito a todos, mas que os secretários começassem a ter essa sensibilidade. Esse êxodo aí é isso. Porque se nós tivéssemos aquela máquina que eu sempre pedi para o senhor Severo, que botasse lá à disposição do pequeno agricultor, com certeza a vida dele andava. Às vezes o camarada que espera meses para passar um arado no terreno dele, meses e meses para fazer que se toma uma providência, que as pessoas sentem com a gente, nós sentemos com o prefeito, com o secretariado, que a gente tem que todos nós voltarmos para isso, senhor presidente. Eu estou dizendo, voltarmos para isso. Quem acredita no turismo, vão voltar para o turismo, enquanto essa bendita indústria não vem, que nós já falamos o problema de ter indústria de atividade, que é lamentável, mas ele é verídico. Então que na atividade começa a acordar. Porque na atividade tem um problema, tem vários problemas, naturalmente, tudo tem, mas o mais terrível é a questão de emprego. Esse é o nosso problema maior desse município. Porque realmente é muito triste. Eu estou com parentes que tiveram que ir embora também. Eu tenho um irmão que mora aqui, mãe, que o sonho dele é voltar para cá. Então que a gente começa a ter, é que eu sempre falei nessa casa, isso não precisa nem ser além de gestão, mas a sensibilidade, tudo começa a sensibilidade. É a questão de o que você prefere. O tempo vem para aquilo que você prefere. Nós temos que juntar todos esses 11 vereadores com todo o poder público e dizer, nós preferimos emprego para a atividade. Porque uma lâmpada queimada a gente troca, um problema no hospital a gente resolve, a questão do saneamento básico a gente corre atrás, um calçamento. Mas o emprego é que põe a comida na mesa da pessoa.
É o emprego que paga a água, é o emprego que paga a luz, que paga o aluguel. Esse é o foco que a Natividade está precisando e que nós temos que acordar, porque a gente vem batendo essa tecla aqui há muito tempo. Até nessa nova gestão está vindo mais colegas, como veio o Rogério, dentista. Fala. Nós estamos sempre tocando. Tem pessoas aqui que defendem turismo, está aqui o Bernardo, defende turismo. Ou a gente acorda para isso, senhor presidente, ou vai ser assim sempre. Alguma coisa tem que ser feita. Eu só entendo que alguma coisa tem que ser feita e para ontem que sentemos e vamos nortear. Natividade, o problema morte. Natividade é a questão do emprego. É a questão de botar o jovem a aprender a ser garçom, sim, porque ser garçom muitas vezes integra o orçamento da casa, porque ele vai pegar uma festinha no final de semana, às vezes na sexta, no sábado. Aquela questão que eu sempre falei, que eu briguei e lutei para colocar do eletricista. Hoje o bom eletricista ganha muito dinheiro, senhor presidente. Até pedreiro que está ganhando 100, 120, tem pedreiro de R$150 por dia. Ou Natividade acorda para isso, ou daqui a pouco seremos 14 mil, 13 mil, não sei. Mas a Deus que não, porque é desejo totalmente o contrário disso. Mas se nós não focarmos em Natividade na questão de emprego, vai ser difícil. Vai passar governo, mais governo, mais governo, e a coisa não vai se resolver. Esse é o maior problema da Natividade, que o resto a gente ainda consegue. Mas tem coisas que não tem mais condição. E eu penso, presidente, que vamos ter que nos unirmos todos em prol desse mesmo foco, antes que não tenha mais jeito, antes que piore. Porque nós já vimos cidades aí, ficar a cidade dormitório, como se chama. É lamentável, eu fico mesmo triste de ver uma notícia dessa no nosso jornal. Saber que a minha cidade está diminuindo a população. É triste, presidente. Não é brinquedo, não. A parte, vereador Rogério, dentista. Nobre colega Severiano, realmente é uma notícia preocupante e triste. E quando você vê aqui, por exemplo, no dado do IBGE, que Porciúncula passou de 16.093 habitantes para 18.188. A gente debateu nessa casa aqui, por exemplo, que o Banco do Brasil emprestou para a agricultura de Itaperuna e pecuária um valor infinitamente maior do que o Banco do Brasil na atividade emprestou. E esse dinheiro circulou no comércio e dentro da economia do município de Porciúncula e não circulou em Natividade. Quando você vê o natividadense indo embora, você vê a dor da separação das famílias. E isso a gente tem que se preocupar. Na verdade, falta-se um plano a ser seguido. O que nós vamos acreditar? Nós temos que seguir uma meta. O povo japonês é um povo que mais se desenvolve no mundo, dentro de uma ilha que só tem pedra. E é um país que dá uma qualidade de vida ao seu povo absurdo, porque eles têm uma palavra chamada planejamento. Nós precisamos sentar e ter uma diretriz, para não ficar indo para lá e para cá e não seguir uma meta. Então, o que falta para a gente é isso, é ter um plano e ser seguido. É turismo? É turismo, vamos trabalhar ações naquele turismo. É atrair indústria? Vamos trabalhar com o Estado para procurar trazer incentivo fiscal aqui e trazer pequenas indústrias de 100 empregos, 150 empregos, mas que o natividadense fique na atividade. Está de parabéns tocar nesse assunto e muito bom esse apoio seu também. Continua a discussão. No mais, senhor presidente, boa noite a todos. Uma palavra, vereador Bernardo de Penha. Sentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, público presente, ouvintes da Natividade FM, SOS Cidadania, ClickNat. Senhor presidente, primeiramente queria pedir um ofício ao secretário de Saúde, se tivesse como voltar com um veículo que fazia um trabalho que as pessoas vão ao PSF, faz o exame de sangue, que por sinal está sendo um dos melhores hospitais do Brasil, está sendo feita a análise dos exames, mas os exames hoje estão ficando presos nos hospitais.
Eles não, antigamente tinha um veículo que ia lá, pegava os exames e distribuía para os PSFs. E hoje não tem mais esse veículo. Está tendo dificuldade no hospital, que eram 4 pessoas que faziam a coleta de sangue, hoje só tem 2, não se tem 4. Então, às vezes, as pessoas vão procurar até o exame no hospital. Não tem como essas pessoas ir lá dentro, pegar o exame para entregar a pessoa, porque estão atolados de serviço, tirando, eu estive lá conversando com eles, tirando o sangue. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai no PSF e fala que não, seu exame não ficou pronto. O exame está pronto. Às vezes o exame está lá no hospital, mas não chega no PSF. Então não tem essa sintonia. E é uma coisa tão simples. É botar um carro com um motorista só, tem uma bicicleta que faz isso, né? E ele chega lá, vai ser entregue ele os exames, ele vai assinar que recebeu aquilo e vai distribuir para os PSFs, e os exames vão ser entregues às pessoas direitinho. Que as pessoas não têm essa informação, às vezes, que o exame está no hospital, né? Quando acontece dentro da casa da gente, a gente vai ver o problema que é, e ver que muitas pessoas estão sofrendo por causa disso, 3 meses esperando o exame está pronto. Então, pedi um ofício secretário, que já teve esse carro com o motorista, que voltasse com esse veículo fazendo esse trabalho. Coloca discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Mandar outro ofício secretário também. Não sei se precisa ser um ofício não, mas é um fato que eu vou comentar aqui. Pelo fato junto com outras pessoas, né, o marido da Cida, o João Luiz, outras pessoas estão junto, empenhado na associação de diabetes, com várias pessoas, então acaba, né, minha esposa está dentro, as pessoas procurando a gente. Hoje eu tive com a garota, há 10 dias, ela está indo na Secretaria de Saúde procurar a insulina dela, e ela estava sem insulina. É uma diabética tipo 1. É uma garota que para você conversar com ela, você já tem que chegar perto dos 2 metros, porque ela não está enxergando mais. Entendeu? Porque nunca teve um acompanhamento aqui na atividade de diabetes. Quando a gente pediu o ofício aqui, para a secretária colocar o endocrinologista na atividade, ela respondeu que ia ter o concurso. Mas o endocrinologista na cidade hoje é lei, federal e estadual. Ela não tem que esperar concurso, não, ela tem que colocar. Se é lei, ela tem que cumprir. E não pode uma pessoa ficar 10 dias esperando uma insulina e ficar sem tomar, porque a gente sabe muito bem o que é uma diabetes quando a gente tem dentro de casa, ainda mais sendo tipo 1. E foi lá na Secretaria de Saúde, e um próprio funcionário chamou a menina no canto e falou para ela, não foi comprada ainda porque não teve ordem lá de cima para comprar. Senhor presidente, isso é um absurdo. Ontem, eu encontrei com essa garota na porta do Ministério Público, que ela ia da entrada do Ministério Público, eu chamei ela para conversar, e consegui um pouco de insulina para ela com os conhecidos que eu tinha, mas vai dar para ela usar 1 semana, quando acabar essa insulina, ela vai continuar sem. É doença crônica, é um estado de saúde que a pessoa está, que ela tem que ter um medicamento todo dia, ela não pode ficar sem aquilo, e tem verba para isso, a gente sabe que tem verba para isso, então, eu acho uma falta de humanidade a pessoa que está à frente de uma secretaria, assim, e deixar faltar a insulina, isso não pode acontecer. Hoje ela foi procurar o Ministério Público novamente, eu fui junto, não tem vergonha de falar, fui junto, mas o promotor não estava aí, e nós fomos à Defensoria Pública, para precisar de uma ordem judicial para a pessoa conseguir uma insulina, que é direito dela, que é lei, ao ponto que nós estamos chegando. Então é um absurdo. Eu acho que nem preciso de mandar o ofício para isso não, porque daqui a pouco vem umas respostas meio negócio aí que a gente fica até negócio, mas encaminha um ofício para ela, né, explicando a situação, e esses ofícios, até pedir a Cláudia, deixa que eu vou escrever ele, porque eu vou explicar para ela direitinho, talvez ela não está entendendo, eu vou explicar direitinho. Coloca discussão. A parte vereador doutor Ivete. Ô Bernardo, chega um ponto de ser vergonhoso, entendeu? Eu tenho vergonha disso que está acontecendo, porque doença crônica, a medicação é tão barata, essa medicação é tão barata,
a questão que a pessoa tem direitos, todo mundo precisa ter muito conhecimento para saber da gravidade que é a descompensação da glicose, entendeu? A pessoa não ter aquele aparelhinho, não ter insulina, isso é vergonhoso, sabe? Isso é uma vergonha. Eu, sinceramente, fico envergonhada com isso. E outras coisas que a gente sabe, que é o básico do básico do básico, que não está acontecendo nesse município. Continua a discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca a aprovação. Aquele que quer aprovar, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Senhor presidente, essa semana teve um comentário nas redes sociais. Muitos pediram para mim não falar, mas eu não sou disso. Não dá para mim. Um cidadão, chefe de um órgão, igual o Detran, né? Para mim é um jumento. Fazer um comentário daquele. É um jumento. Um jumento. Foi para lá falar que o vereador aqui é mentiroso. Que eu falei que tinha uma quadrilha instalada na atividade e não tinha provas. Queria dizer para ele, se ele aguentasse comer isso tudo aqui, eu enfiava de goela abaixo a ele. 25 processos de pagamento aqui a uma empresa e todos eles fraudulentos. Todos eles com superfaturamento. Aqui tem bateria, Jorge, você que entende de caminhão, de carro, comprada a R$590, que é mais caro em atividade, 370. 25 processos. E só uma empresa ganha. E essa empresa, ela só pode, pela atividade dela, comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores. E essa empresa fica na rua fazendo propaganda volante, que está pago por esse governo. Essa empresa fica fazendo som em inauguração e está paga por esse governo, que não pode pagar, porque essa empresa não pode fazer isso. E é de 2013. E essas contas vão vir para cá para ser julgadas por nós, vereadores. E eu quero deixar à disposição de vocês, vereadores, vou fazer um relatório. Essa é a primeira empresa das Xerox que a juíza nos concedeu tirar. Todos que a gente olhou, todos os processos estão fraudulentos. Se isso aqui não é prova, eu não sei mais o que é prova. Se isso aqui não serve para provar nada, para que esse monte de papel? Para que fazer isso? Porque o que está mostrando aqui é que teve roubo. Se o prefeito ficou sabendo, se não ficou, que ele botasse alguém de competência na contabilidade para ver isso, se ele não tinha conhecimento de causa. Para ver o preço dessas peças. Porque não pode, em governo nenhum, em lugar nenhum, se comprar um Bendix de arranque que custa R$20 por 180 conto, igual está aqui. Não pode 4 horas de som custar R$1.600, sendo que é R$10 a hora. Está aqui esses papéis. E isso está acontecendo em inatividade. Está tudo aqui. E nós vamos revirar o resto. Nós vamos revirar o resto. O resto que precisar nós vamos pegar. Porque se lá atrás, senhor presidente, o prefeito aceita aquilo que a gente pediu, os ofícios que a gente vem pedindo há um ano, a gente tinha mandado parar com isso. Mas ele deixou enrolando. Agora está aqui. E isso é crime. Isso aqui é crime. E eu queria pedir um ofício encaminhando todos esses processos com o relatório que a gente fez ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, à Polícia Civil de Natividade e à Promotoria Tutela de Itaperuna. E também a Polícia Federal em Campos, que talvez pela saúde pode ter algum desvio de verba federal, que eles devem ser analisados. Um ofício, senhor presidente. Coloca discussão. Uma parte, vereador Rogério Moreira. Senhor presidente, colegas presentes, numa das minhas últimas reuniões que tivemos aqui, no qual onde me deixou um pouco triste, aonde a gente fica aí tentando
até se segurar, mas está aí a prova, está aí aquilo que todo mundo estava precisando. E aí a gente fica aí dando moção de aplausos, jornalzinho saindo dia a dia, revistas, e o executivo falando que está entre os 30 melhores do Brasil. Um dos motivos de ter me deixado um pouco triste naquele dia, que aí está a prova, e fora as outras que ainda vão chegar ainda, é a gente ter que trabalhar, estar numa sessão solene, não é falta de respeito. Eu acho que ali é o local de fazer política, numa sessão solene, mas é a gente ter que elogiar as pessoas e ter que engolir, e sabendo que onde está essa gestão? Que gestão é essa? Que administração é essa? Que administração é essa que a gente vai fazer um conserto de uma peça no município vizinho, aonde o município aqui atual poderia ter a carteira trânsito livre para fazer uma conta, e o município vizinho, ou a cidade vizinha, ou a empresa vizinha falar que só faço se for à vista? Que gestão é essa? Eu estou acabando de chegar, cheguei até atrasado, estou vindo de Muriaé, para fazer uma peça para o nosso município, com dinheiro próprio, porque não tem como pagar, porque o crédito não existe. Que gestão é essa daí? Nós estamos com as máquinas paradas. Que tal motor é esse tão caro? Nós vamos agora votar para se comprar um caminhão para o município. É uma bênção para o município. Nós acabamos de receber vários equipamentos novos para o município. Aonde está a responsabilidade dessa gestão? Só isso. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador doutor Ivete. Não, eu estou extremamente satisfeita do como a gente está conseguindo esses documentos, porque eu já falei aqui, já teve vereador que levantou, falou, só está fazendo uma coisa muito grave, pode provar isso? E dentro de pouco tempo, nós vamos poder provar todas as nossas suspeitas, tudo aquilo que a gente vem dizendo que está acontecendo, estamos com os documentos, entendeu? Quero até depois fazer um agradecimento a algumas pessoas que estão contribuindo para que a gente consiga essas cópias o mais rápido possível. Bernardo, nós estamos começando, né, Bernardo, um processo, mas todo mundo tem que saber, na hora que alguém fala que vereador não trabalha, de vir lá assistir o que nós estamos tendo que fazer pelo município, né? Conseguindo cópia de mais de 5.000 cópias de documento, porque durante todo esse tempo essa cópia foi nos negada, e está aí com a comprovação. E vocês vão ter outras surpresas, porque tem coisas realmente mirabolantes. Está sendo até divertido fazer isso. Continua a discussão. Não tendo quem quer discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovaram permaneçam como se encontram. Aprovar por todos. Senhor presidente, eu também queria pedir, encaminhar, que eu acho que uma pessoa que exerce um cargo desse de chefia, como eu exerci na Fundação Leão 13 por 6 anos, ele tinha que pensar que ele é um cargo de confiança do governador do estado. E está aqui nessa tribuna o líder de bancada do partido do governador do estado. Então eu quero mandar ao governador do estado, Luiz Fernando Pezão, um ofício de repúdio ao chefe do Detran de Natividade, que é um absurdo ele ter uma pessoa daquela sentada como chefe do Detran e na internet fazendo esse monte de fofoquinha, esse monte de intriga, onde deixa o povo de Natividade mais revoltado. Onde se casa mais a revolta hoje no povo de Natividade são nas redes sociais, que as pessoas vêm comentar com a gente na rua. E é o dia inteiro esse rapaz fazendo fofoca na internet. E eu quero mandar esse ofício ao governador. Estou pedindo a cabeça dele, não, nem para ser mandado embora, não. Mas que chegue ao conhecimento do governador. E esse ofício, senhor presidente, eu peço também que eu também escreva ele. Eu vou escrever esse ofício, tenho o prazer de escrever ele para encaminhar para o governador um ofício de repúdio do chefe do Detran de Natividade. Coloca discussão.
Não tendo quem queira discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovar, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Uma boa noite a todos. Desculpe pelo desabafo, mas é que às vezes a gente fica chateado com certas situações e a gente tem que expor, às vezes, os nossos sentimentos que fica, às vezes, dentro da gente. Fiquem todos com Deus. Passaremos agora a ordem do dia. Com a palavra, primeiro secretário. Emenda número 01/2014, referência ao projeto de lei número 008/2014, artigo 37 do projeto de lei número 008/2014, oriundo do Executivo Municipal, passa a ter seguinte redação. Artigo 37. A lei orçamentária para o exercício de 2015 conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 20%. Sala das Sessões, 27 de junho de 2014. Autora, doutora Ivete Martins Boller Cabu. Coloco em discussão a emenda modificativa 01/2014. Com a parte, vereador doutor Ivete. Não, essa é uma questão que a gente já vem fazendo desde o primeiro ano, porque eu acho que o chefe do executivo pediu um direito dele e nós estamos aqui para aprovar ou não, né? Então, da última vez tivemos uma felicidade aí de aprovar 20%. Isso aí não é a lei orçamentária, mas é uma lei que dá diretriz para a lei orçamentária, que é a LDO, e a gente fez essa proposta de 20% por considerar 50% a proposta indecente, não é? Porque todo mundo sabe que nós temos quase 50% do nosso orçamento vai para a folha de pagamento. E se você autorizar mais 50% para lei orçamentária, nós simplesmente estamos fazendo papel aqui de nada não, porque nós não vamos ter autonomia para votar nada. Ele vai poder ele vai poder executar através de créditos adicionais. Então, acho que nosso papel no legislativo, nós estamos aqui para fortalecer o legislativo e não podemos de forma nenhuma contribuir com uma proposta dessa de 50%. Com a parte, vereador Rogério Moreira. Também gostaria de falar sobre essa questão dos 50%, senhor presidente, porque quando nós, um dos primeiros assuntos de sala de aula, assim que eu assumi o mandato de vereador, era nos preocupar em aprender a questão orçamentária de um município, sabendo nós que nós não temos essa formação, mas procurando estar na sala de aula, a gente viu que é possível trabalhar com 20% até menos. Esse 50%, como aqui a doutora Ivete já falou, ficaria assim, caso eu aprovasse, ficaria até melhor essa casa nem existir. A gente poderia deixar o município só com o executivo e iríamos para casa, porque ele vai administrar como ele quisesse. Eu acho que essa responsabilidade é nossa, não é do executivo. Quem tem que liberar, falar sim ou não, somos nós, e quem tem que gastar é o executivo. Essa questão de gastar é com eles, mas quem vai liberar essa questão orçamentária para o executivo somos nós. Então, na minha responsabilidade junto com a sociedade, os 20% está dentro do padrão. Gostaria de dar até menos, mas 20% é possível trabalhar e trabalhar muito bem para esse município. Então, só gostaria de lembrar, a questão orçamentária, ela é apertada sim, mas se nós colocarmos 50%, volto a dizer, é melhor não existir nem a Casa Legislativa, deixar na mão do Executivo direto. Então, voto os 20% para o Executivo. Continua a discussão. A parte, vereador doutor Ivete. Não, eu só gostaria de deixar claro aqui uma coisa, que eu acho que não existe nenhum motivo para criar inviabilidade para execução do orçamento.
Eu não sou de acordo, falar de 5%, eu não sou de acordo de você botar um orçamento muito apertado, como 5%, 10%, que também vai prejudicar. E o objetivo não é esse. O objetivo é dar flexibilidade ao governo e vamos dizer assim, não tirar a autonomia da Câmara. Só isso. Continua a discussão. Não tendo quem queira discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovar, permaneçam como se encontram. Aprovar por todos. Então, na palavra, primeiro secretário. Parecer número 13 de 2014. Referência ao projeto de lei número 08 de 2014. O projeto de lei referenciado, oriundo do Executivo Municipal, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária do município na atividade para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. A matéria foi elaborada dentro mais apurada técnica por pessoal altamente qualificado que presta serviço ao município. Mesmo assim, a comissão abaixo não se furtou ao trabalho de examiná-la e ampará-la pelo parecer da douta consultoria jurídica desta casa. Opina que seja a mesma submetida à soberana deliberação do plenário com a emenda modificada número 001/2014 ao parecer. Sala das Comissões, 26 de junho de 2014. Rogério Vareis Rodrigues, Geraldo Soares Barreto Filho, Luiz Carlos Costa. Coloca em discussão o projeto de lei 08/2014. Não tendo quem queira discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovaram, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Sem mais, presidente. Em face de aprovação do projeto de lei número 008, com a emenda, suspende os trabalhos para que a Comissão de Orçamento e Finanças elabore a redação final. Determino a nova chamada dos senhores vereadores. Com a palavra, primeiro secretário. Bernardo Pim, presente. Severiano. Doutor Ivete. Rogério Dentista. Rogério Moreira. Robson Açougue. Presente. Filho Barreto. Luizinho Costa. Jorge do Caminhão. Mineirinho. Convido o prefeito Fabiano Bim interino fazer parte da mesa. Com a palavra, primeiro secretário. Redação final. Número 1, 2014. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Atividade, em fecho de aprovação pelo plenário no processo número 008/2014, apresenta para o mesmo a seguinte redação final. Artigo 37. A lei orçamentária para o exercício de 2015 conterá autorização para abertura de créditos adicionais suplementares por decreto até o limite de 20% do orçamento, visando a perfeita adequação dos programas nela contidos. Estes créditos poderão ser efetuados através de transposição, remanejamento ou a transferência de recursos entre as categorias de programação ou entre órgãos, dentro da estrutura orçamentária. Comissão de Orçamento e Finanças, Rogério Vareis Rodrigues, Luiz Carlos Costa, Geraldo Soares Barreto Filho. Coloca em discussão a redação final. Não tendo quem queira discutir, coloca a aprovação. Aqueles que aprovaram, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Passaremos agora a explicação pessoal. Com a palavra, vereador Bernardo Pim. Eu queria só parabenizar sobre a matéria que eu não discuti no momento, foi discutida nessa casa, sobre a nossa queda de população, mas estava atento ao que os nobres colegas estavam dizendo. Acho mesmo, Severiano, Rogério, que a gente tem que partir para um plano de ação maior. A gente sabe que tudo depende do executivo, né, para implantar essas coisas,
mas eu acho que depender de nós, a gente tem que começar a provocar mais profundo essas coisas, porque realmente é preocupante a gente ver a queda de população. E não deixar de comentar que toda semana tem um pedido de que faça uma mudança para Rio das Ostras ou para Macaé, geralmente para Rio das Ostras e Macaé, de famílias de atividade querendo ir embora para lá. Agora mesmo, na hora que vocês estavam aqui, meu irmão até estava mandando a mensagem que ele está lá em Macaé, né? E tem até vontade, às vezes, de ir embora mesmo com a família e morar lá, porque é onde ele trabalha. Então, até a gente vê isso dentro da nossa própria família, e a vontade das pessoas estarem aqui. E sobre os processos que estão aqui, eu vou xerocá-los todos e vou deixar à disposição de todos os vereadores aqui na casa que queiram analisá-los e olhá-los, a todos os processos. Nós vamos xerocar todos eles de novo, né? Essa aqui são cópias que a gente acabou de tirar hoje, e vou deixar aqui na casa para que seja analisado, porque esse orçamento será votado, julgado esse ano. Então vou deixar aqui à disposição dos nobres colegas que deram uma olhada. Nós vamos botar de empresa por empresa e já ir facilitando algumas coisas já, né, que a gente puder facilitar, já ir fazendo relatórios, coisas direitinho, para já ir no local certo para poder olhar e analisar as notas fiscais, as cópias do cheque, os depósitos, está tudo aqui nos processos, vamos deixar aqui na casa à disposição. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, vereador doutor Ivete. Gostaria de fazer agradecimentos de público aqui ao presidente do sindicato, Eliezer Marchiotti, sua esposa Renata, ao seu Zé Roberto, ao Juliano, a Fernanda, que são pessoas que estão disponíveis para exercer seu papel de cidadão, contribuindo para conseguirmos realizar o nosso trabalho das cópias dos documentos com mais agilidade, as cópias que foram autorizadas pela juíza. Então, eu só gostaria de falar que são muitas e muitas cópias, são muitos processos de pagamento, são muitas portarias, entendeu? No meu entendimento, esse prefeito, ele governar por portaria, porque eu nunca vi, em média, mais de 400 portarias por ano, entendeu? Então, vocês imaginam, 5 anos, quantas cópias nós vamos ter que fazer? E tem portaria que tem 4, 5 folhas, entendeu? Então, a essas pessoas, muito, muito obrigado, em meu nome, em nome do Bernardo, que está realmente dando uma grande contribuição para que a gente tenha mais agilidade em conseguir esses documentos. Muito obrigada a vocês. A questão, gente, eu gostaria... Ô Luizinho, o que eu vou falar aqui, eu acho que você não tem que saber, entendeu? Eu que sei, por isso que eu estou falando, porque sou da área de saúde, vivo dentro de um hospital a minha vida toda, então eu sei que funciona dessa forma. Então a questão do hospital é crítica, e que pessoas muitas vezes não entendem. O hospital está sem condição de dar um bom atendimento, e colocando em risco a integridade de pessoas, colocando em risco também a condição de trabalho dos seus profissionais. Eu aplaudindo uma coisa que eu estou falando a minha opinião, não é diferente da sua, tá? É uma coisa que é errada, a questão de dar um jeitinho, entendeu? De atender, né? Ele está simplesmente dando um jeitinho e encobrindo uma falha do hospital. Então, isso é uma questão de escolha. Nós vamos escolher que vida não vão salvar. Qual é o critério? É quem chegou primeiro? Então, a minha questão é essa. A responsabilidade do plantão é do médico que assume. E abandonar plantão, ele está infringindo em erro. Entendeu? Então, não vou aplaudir uma coisa que considero errado. O abandono de plantão é crime de responsabilidade. Isso aí, quando você vai dar um plantão, você assina um documento
que você não pode deixar muito nobre o que você fez, porque você viu de uma outra forma. Eu só estou querendo te mostrar em outro ângulo. Você olhou pelo lado da humanidade, pelo lado da caridade, pelo lado da maneira como ele agiu, é mesmo dessa coisa da bondade, da caridade. E eu estou olhando pelo lado da legalidade, tá? Eu não estou absolutamente discordando do que você está falando. Eu só quis mostrar um outro lado, que é você abandonar um plantão, tá? Obrigado. Com a palavra, vereador Rogério Moreira. Senhor presidente, eu também quero agradecer o trabalho que está sendo realizado e quero dizer aqui ao Bernardo, ao doutor Ivete, naquilo que tiver no meu alcance, além de vereador, companheiro, a gente está disponível a ajudar. Naquele sempre meu sistema, sim, sim, não, não, se for para fazer a correção, nós vamos fazer. E se for para conversar, nós vamos conversar. Eu procuro sempre primeiro conversar. Quando não tem se conversa, aí a gente procura colocar em prática aquelas pessoas que trabalham para a gente. Infelizmente, no nosso município, alguns setores, a gente tem que estar, não só a gente trabalhando, mas tendo que ocupar as outras pessoas que deveriam estar fazendo outros afazeres. Agradeço também essa equipe aí que está trabalhando. Eu não sabia de toda a equipe. Parabéns a vocês. Não é fácil fazer esse tipo de trabalho. A crítica, ela é ferronha em cima dessas pessoas. Geralmente, quem se coloca nessa posição, ela tem um ataque tanto material, agressivo, como também espiritual. Das duas partes, quem está investigando e quem está sendo investigado. Porque é muito difícil ser investigado. E é muito difícil para mim, para quem está investigando. Então, o que eu peço às duas partes, que Deus abençoe a vocês e mostre a verdade. A verdade, ela vai sobressair. A mentira, uma hora, ela vai cair. E eu quero dizer que tudo aquilo que vocês fizerem, que for aprovado por Deus, mesmo que as pancadas cheguem, como eu fui ameaçado, estou sendo levado para a minha justiça, como o vereador Bernardo ali foi chamado para ir ao fórum, eu também já recebi um chamado pelo meu celular, estou também me preparando para ir ao fórum, para atender um secretário, mas estou aqui pronto para trabalhar. E não estou com medo de ninguém. Eu sempre falo, eu não posso ter medo, eu tenho que ter respeito, porque o medo, se eu for explicar aqui o que é o medo, muitas pessoas não vão entender. O respeito é algo que a gente tem que ter, seja com aquele morador de rua, ou com o morador lá do Palacete, a princesa, o rei, enfim, com a Dilma, seja lá quem for. Então, eu quero dizer que eu tenho respeito às pessoas, não tenho medo. Porque se eu tiver medo, eu acho que nem dentro da minha casa eu fico, porque a minha mulher manda e manda mesmo na minha casa. E uma outra coisa que eu gostaria de lembrar é do saudoso José Alencar, vice-presidente. Eu me lembro de todas as vezes que o presidente Lula saía e deixava ali o país em suas mãos. Eu não me lembro de momento algum que ele assinou um documento ou alguma lei que viesse atrapalhar esse país. Eu não me lembro de momento algum de um empresário ou alguma área viesse a reclamar dele. Então, eu gostaria aqui de lembrar ao nosso prefeito interino que fizesse a mesma coisa. Que seja 2 dias, mas faça igualzinho o saudoso Zé Alencar. Veio a falecer, deixando esse país, deixando essa nação, mas eu não vejo história nenhuma do Zé Alencar, que ele, quando assumiu ali a presidência da República, que viesse assinar algum documento que viesse atrapalhar o país. Então, a mesma coisa eu peço ao nosso prefeito interino, que possa continuar, não sei quantos dias vai ser, que quando nós saímos, senhor prefeito, nós podemos falar que não, ele aqui chegou, fez o papel dele, e agradecer à sociedade, agradecer a Deus. É isso que eu desejo mais uma vez, lembrando do nosso saudoso Zé Alencar, foi uma pessoa que foi um dos braços direitos ali do Lula, pessoa essa que fazia parte do nosso partido, do PRB, e aonde eu gostaria de lembrar que Deus continue te iluminando, o tempo que for, tudo que for assinar, lembra de Deus,
lembra daquilo que você vai fazer, porque ali nós estamos trabalhando, como nós estamos aqui, para uma coletividade. Porque esse trabalho que você está assumindo é um trabalho, não é para qualquer um, não. São poucos que têm esse privilégio, então aproveite o máximo que você puder daquilo que você tem conhecimento. Obrigado. Com a palavra, vereador Rogério Dentista. Senhor presidente, demais colegas vereadores, assunto tratado nessa casa sobre falta de medicamento, preocupante, porque a gente sabe que medicamentos básicos não pode, em hipótese nenhuma, faltar. Então eu me proponho a procurar a secretária para ver o que está acontecendo, porque não se pode admitir faltar medicamento básico no município. É lei, isso é diretriz do SUS. Então quem conhece, e eu conheço, as diretrizes do SUS, se deixar faltar medicamento está infringindo a lei e a gente não pode aceitar como vereador. Então nós temos que procurar saber o que está acontecendo. Agora, fico satisfeito nessa reunião de ver que alguns vereadores, e eu tenho certeza que a grande maioria, ou a maioria, ou todos, se preocupa com isso. A gente precisa, gente, ter um plano de ação. Nós sabemos que se não tiver dentro da própria casa, dentro da própria vida da gente, nós temos que ter metas a cumprir. Se a gente não tiver essa meta a cumprir, a gente não vai chegar a lugar nenhum. O município precisa pensar o que é prioridade, e hoje a prioridade é ajudar o natividadense. Então a gente precisa ter um plano de ação e conseguindo atingir as metas. A gente precisa, cada um pegar a sua responsabilidade e correr atrás do seu deputado e conseguir aquele recurso que cumpra as metas. E aí a gente vai chegar a ter um sucesso. Porque se ficar solto desse jeito, um faz uma coisa, outro faz outra, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E outra coisa que eu quero dizer é que a gente lamenta profundamente essa crise política, porque a gente sabe que quem sofre é aquele lá de baixo, é aquele que precisa da ação política do município. A gente lamenta profundamente, a gente é vereador de primeiro mandato e a gente acaba refletindo isso na gente. A gente precisava de ter um executivo com mais concentração para que as coisas fluam. E o que está acontecendo é o seguinte: quem está sofrendo, podem ter certeza, é o natividadense mais carente, aquele que precisa. E nós estamos aqui para lutar. E quando as pessoas vêm me dar os parabéns pelo trabalho, eu digo o seguinte: eu não estou conseguindo fazer nem 10% do que eu sonhava. Mas eu não desanimo, eu tenho uma esperança no coração que nós vamos atingir uma nova era e que nós vamos ter para frente um desenvolvimento melhor. Muito obrigado a todos e boa noite. Com a palavra, vereador Luizinho Costa. Só para as palavras da vereadora ali, eu entendi agora o que ela quis dizer, mas tenho certeza, vereador, se fosse a senhora no lugar do doutor Iberto para salvar uma vida, a senhora largava lá e ia lá, porque eu tenho certeza que o povo iria entender, que eu tenho certeza que a senhora tem um coração bom, puro, e não ia deixar que uma vida se partisse e a senhora dentro de um consultório, sabendo que poderia salvar aquela vida. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa noite. Não tendo mais vereador inscrito, nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, dou por encerrado o trabalho da presente sessão.